Olá, olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo e hoje nós vamos lá a resolução da questão de número 46 do vestibular de fase única que ocorreu no ano de 2021 da UFPR. Essa questão trabalha com a ideia de porcentagem e foi das questões que nós fizemos aqui a questão mais tranquila em que esse vestibular teve, tá? Antes da gente ir para a nossa resolução, vou falar para você que se você vai prestar a prova do Enem ou se você está procurando alguma prova, alguma apostila, me perdoe, de forma de revisão, no primeiro link aqui nós temos uma apostila gratuita para você. É simplesmente clicar e pegar, você vai cair no Google Drive, pode pegar lá essa apostila para você, você pode imprimir caso você queira, tá? Porque é de autoria minha, demorou? E aí, se você curtir essa apostila, se você gostar dessa resolução, vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like porque isso ajuda em muito aqui o canal a trazer outros projetos para vocês, demorou? Vamos lá à leitura primeiro e logo após a nossa resolução. Bora lá! O Manual de Instruções de uma Balança de Precisão informa que o erro cometido na aferição de objetos de até 500 gramas é de no máximo 0,5%. Se um objeto de 70 gramas for colocado nessa balança, o valor registrado por ela será de no máximo, e aí ele pede para a gente determinar qual que é esse valor, tá? Essa questão aqui, existem duas maneiras de você resolver. Existe a maneira pela regra de 3 e a outra só utilizando a ideia lá das nossas expressões numéricas, tá? Eu vou explicar as duas, é importante que você saiba as duas, tudo bem? Não só saiba a regra de 3 e não só saiba a ideia da expressão numérica, porque dependendo do caso é mais fácil você utilizar um ou outro. Nesse caso, tanto faz qual que você utilizar, o resultado final será o mesmo, combinado? Então vamos lá pensar no seguinte, ó. Primeiro, a gente tem um objeto aqui de 70 gramas. Cada vez que eu coloco lá cada objeto de até 500 gramas nessa balança, a gente tem um erro de no máximo 0,5%. E ele quer saber qual que é o valor máximo registrado por ela. Ou seja, considerando lá o erro máximo, quanto que esse objeto pode chegar lá em seu peso máximo, demorou? Então vamos pensar no seguinte, ó, veja bem. Eu tenho aqui que 70 gramas vai ser o meu valor total, ou seja, o meu valor que é correspondente a 100%. Aí o que vai acontecer? Como ele tem um erro de no máximo 0,5%, quer dizer que esse 100% ele pode chegar aqui no máximo ó, a 100,5%. E esse 100,5% vai ser o equivalente a quanto? A x gramas. O que você faz agora? Multiplica cruzado, tá? E esse é o primeiro tipo de resolução. Já eu comentar outra com você. Então vamos lá. Ó. Vai ficar x vezes 100, que aqui dá 100. X, a gente não carrega nem aqui o símbolo de porcentagem, nem o símbolo da grama, né? Não precisa colocar aqui. E aqui vai ficar, ó, 70 vezes 100,5 aqui, certo? Vamos deixar esse 100x aqui quietinho por enquanto e vamos pensar nessa conta aqui primeiro. Ó. Veja que eu tenho 70 vezes 100,5. Tá vendo que esse 70? Eu tenho um 10 aqui escondido, não tem? Então se eu pego esse 10 e jogo para o 100,5, vai ficar da seguinte maneira, ó. Vai ficar 7 vezes 1005, ó, tá vendo? E aí eu faço, ó, 7 vezes 1000 dá 7.000, 7 vezes 5 dá 35. Então aqui vai ficar como, na verdade, ó, que 100x é igual a 7.035 sem sofrer nas nossas contas. Maravilha, o que eu faço com esse 100 agora? Ele está multiplicando, vai dividir, a vírgula vai voltar duas casas, logo você vai concluir o quê? Ó, que o seu x é o equivalente a 70,35 gramas, que a gente for colocar na notação que ele está dando aqui, como ele está dando 3 casas decimais, ó, fica dessa maneira. Acabou o exercício? Acabou, já era, ó. Se você analisar aqui, ó, essa resposta que eu estou destacando aqui para você, nós temos uma alternativa correspondente ali. Quem que é a alternativa? A alternativa de letra B. Calma lá que eu esqueci de tirar um negocinho aqui. Pronto, agora sim, ó. A alternativa de letra B. Beleza, professor, mas você falou que ia fazer de outra maneira. E eu vou. Como é que você analisa isso? Essa partezinha vai ser importante para você pensar quando são aumentos ou descontos sucessivos, tá? Quando a gente fala lá, por exemplo, aumentou 10%, depois aumentou 10% de novo, ou
diminuiu 30%, depois aumentou 30%, tá? Isso não volta para 100%. Isso aqui é muito importante que você saiba nesses casos, tá bem? O que você vai ter que raciocinar? O começo é igualzinho, ó, veja só. Eu tenho aqui o meu 70 gramas. Esse 70 gramas, ele corresponde à parte inteira que eu tenho aqui, ó. Ou seja, ele corresponde a 100%. Só que o que pode acontecer? Eu posso ter um erro máximo de 0,5%. Ou seja, eu posso adicionar aqui, ó, mais 0,5%, não posso? Então, quando eu adicionar 0,5%, isso daqui na verdade vai ficar assim, ó, 100,5% de alguém. De quem? De 70 gramas, que é o meu valor inicial, porque é o meu aumento que eu tenho, né? Imagina que você tem lá um aumento de 0,5% do seu salário. É o seu salário mais 0,5%. O meu salário é o meu 100, o 0,5 adicionei, de quem? De total aqui que a gente tem, que é 70. Quando você pensar nessa expressão aqui, você vai analisar o seguinte, ó. Uma porcentagem são todos os números divididos por 100. Então perceba aqui, ó. Aqui vai ficar 100,5 dividido por 100, porque é a ideia de porcentagem, tá? Vezes 70. E aí a conta é a mesma, ó. Quando você fizer lá 70 vezes 100,5 dá 1.005. Perdão, dá 7.035. 7.035 dividido por 100, isso vai dar o valor lá de 70. Só estou tirando um negócio aqui que não aparece na tela para vocês, mas só para conseguir escrever, ó. Dá 70,350 gramas, que é da mesma forma, tá? Nesse caso, eu acredito que seja mais fácil utilizar a regra de 3, mas, de novo, saiba isso por causa de aumentos e descontos percentuais, tá? Dependendo da época que você está assistindo, a gente tem uma aula de porcentagem aqui, dá uma procurada. Se ainda não saiu essa aula de porcentagem, pode procurar em outro canal ou pode mandar mensagem no Instagram que eu posso direcionar uma aula para você, não tem problema nenhum, combinado? Se você gostou dessa resolução aqui, se te ajudou, se você sentiu dificuldade, se você aprendeu alguma coisa, ou se até mesmo você está utilizando a nossa apostila lá, de novo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, porque isso ajuda em muito aqui o canal, para que eu consiga trazer outros projetos para vocês, tá bem? Bons estudos para você, um grande abraço e lembre-se sempre que a força esteja com você.